O que você sentiria se fosse arrancado de sua casa, separado de seus entes queridos e transformado em mercadoria em um mercado humano? Nos cantos escuros do século XIX, a escravidão nos Estados Unidos não apenas destruiu vidas, mas também transformou o sofrimento em um comércio implacável. No meio desse pesadelo, a figura de Robert Lumpkin se destaca como um dos nomes mais infames da história. Sua prisão de Lumpkin, em Richmond, um lugar onde seres humanos eram vendidos, torturados e reduzidos às sombras do que um dia foram, se tornou um símbolo do mal absoluto. Nesse cenário, o algodão, apelidado de Ouro Branco do Sul, construiu fortunas para os proprietários de terras, enquanto milhares de pessoas escravizadas pagavam com sangue e sofrimento o preço dessa riqueza. Suas vidas, marcadas pela subjugação e exploração, revelam uma realidade que transcende gerações e ainda ressoa como um eco assustador na memória coletiva. O desafio do algodão, a destruição da liberdade e a invenção da miséria. No final do século XVIII, uma invenção aparentemente simples mudaria de forma irreversível a estrutura agrícola dos Estados Unidos, mas também aprofundaria as sombras de uma instituição já profundamente enraizada. Em 1792, Eli Whitney, um jovem graduado de Yale, chegou à Geórgia em busca de novas oportunidades. Foi nos vastos campos de algodão do Sul que ele, sem saber, criaria uma das ferramentas mais devastadoras para a população escravizada na história. Antes da invenção de Whitney, a produção de algodão era uma tarefa extremamente árdua. O processo de separar as sementes pegajosas das fibras de algodão era lento e trabalhava principalmente pelas mãos dos escravizados. O algodão de grão curto, que era o tipo mais adequado para as condições do Sul, era particularmente difícil de processar. Isso limitava a lucratividade da cultura. Então a maioria dos fazendeiros optava por cultivar variedades mais facilmente processadas, mas com limitações geográficas. Assim, o cultivo de algodão não se expandia além das áreas costeiras. Em 1793, a descaroçadora de algodão de Whitney mudou tudo. Este mecanismo simples, mas eficiente, podia processar até 50 vezes mais algodão em um único dia do que um trabalhador humano. Num piscar de olhos, a paisagem agrícola do Sul foi completamente transformada. O algodão de grão curto, que antes era inviável devido ao custo do processo de separação das sementes, tornou-se a principal cultura, permitindo que as plantações se expandissem para o interior. No entanto, o que parecia uma bênção para a economia agrícola do Sul teve um efeito devastador sobre a instituição da escravidão. Em vez de reduzir a necessidade de trabalho manual, a descaroçadora de algodão tornou a produção de algodão ainda mais lucrativa. Isso levou os proprietários de terras a expandir suas plantações e, consequentemente, a uma crescente demanda por mão de obra escravizada. Entre 1790 e 1808, a importação de escravizados africanos aumentou significativamente, e portos como o de Charleston, na Carolina do Sul, se tornaram pontos-chave para esse comércio desumano. O impacto da descaroçadora de algodão foi tão imediato que ela se tornou o núcleo da economia do Sul. Em questão de minutos, essa máquina fazia o trabalho que antes levava horas a serem feitos manualmente. Sua eficiência não só solidificou o algodão como o principal motor da economia, mas também transformou o Sul em um vasto império agrícola, completamente dependente do trabalho escravizado para sua prosperidade. Ironia das ironias, a história de Whitney foi marcada pela ironia. Apesar de sua invenção ter revolucionado a indústria e se tornado um pilar da economia do Sul, Whitney não obteve grandes benefícios com isso. O design da descaroçadora de algodão era tão simples que rapidamente foi copiado, levando a violações generalizadas de sua patente. Em vez de receber os lucros que poderia ter esperado, Whitney se viu envolvido em longas batalhas legais que drenaram tanto seu tempo quanto seus recursos. No entanto, a falta de benefícios para o inventor é irrelevante quando comparada às consequências sociais de sua invenção, que tornou a escravidão mais lucrativa e, portanto, mais profundamente enraizada na estrutura econômica do sul americano. A colheita sombria da reprodução de escravizados na América. No final do século XVIII, o fluxo de escravizados africanos para as colônias americanas começou a declinar, em parte devido à proibição da importação de escravizados da África
em 1808. No entanto, a demanda por trabalho nos campos de algodão não diminuiu. Ela apenas mudou de forma. Em vez de depender das importações, a atenção se voltou para o aumento da população escravizada local. A Virgínia, com uma das maiores populações de escravizados, destacou-se como um centro desse fenômeno, recebendo o apelido de estado de reprodução. Nesse contexto, figuras como Robert Lumpkin se tornaram peças-chave. Sua prisão de Lumpkin, em Richmond, não era apenas um lugar para vender escravizados, mas também para a reprodução forçada. Conhecido como o meio acre do diabo, esse local se tornou palco de abusos desumanos, onde mulheres eram emparelhadas e separadas de suas famílias com o único propósito de aumentar a força de trabalho escravizada. Esse sistema de reprodução de escravizados raramente era discutido abertamente, mas estava profundamente enraizado na vida cotidiana das plantações do Sul. Em testemunhos de pessoas como Harriet Jacobs, as tensões entre a exploração sexual e econômica das mulheres escravizadas são reveladas, cujas vidas eram manipuladas não apenas por meio da violência, mas também como parte de uma estratégia econômica. Jacobs relatou como seu mestre, Dr. James Norcom, não só a abusava, mas também a via como um meio de gerar mais escravizados, garantindo assim a continuidade do trabalho forçado. Enquanto isso, nas plantações, proprietários de escravizados brancos mantinham relações com mulheres escravizadas, resultando em filhos multirraciais que, apesar de sua relação com os senhores, nasciam condenados à escravidão. Esses filhos se tornaram símbolos de uma estrutura social perversa, onde poder e propriedade se entrelaçavam de maneira angustiante. Embora a reprodução de escravizados raramente fosse discutida abertamente, anúncios de venda em jornais e as práticas diárias de emparelhamento forçado eram sinais claros de sua existência. Mulheres eram submetidas à violência sistemática para garantir sua fertilidade e a continuidade da escravidão como um sistema econômico. Essa prática despedaçava famílias, deixando muitos indivíduos escravizados incapazes de defender seus entes queridos ou sequer manter relações familiares. O domínio do rei algodão e sua queda. No início do século XIX, o algodão se tornou o pilar central da economia do sul dos Estados Unidos, transformando a região em um reino do algodão. Os campos férteis do sul atenderam à crescente demanda global, impulsionada pela Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, onde os fiação de tecidos exigiam grandes quantidades desse ouro branco. Os portos de Charleston, Mobile e Nova Orleans se encheram com fardos de algodão, e mais da metade das exportações dos EUA para a Europa consistiam nessa cultura. Mas esse florescimento econômico foi construído sobre exploração. A força de trabalho escravizada, principalmente trazida da África, trabalhava sob condições desumanas para alimentar a indústria do algodão. A escravidão se tornou a base da riqueza dos proprietários do Sul, que afirmavam que poderiam dominar o mundo sem disparar um único tiro, simplesmente interrompendo as exportações de algodão. A crescente demanda por trabalho escravizado e o comércio transatlântico de seres humanos continuaram a alimentar o sistema de plantações, onde as vidas dos escravizados eram consumidas em intermináveis jornadas de trabalho. Esse boom não apenas impactou a economia, mas também a cultura. Cidades como Cottonwood e Cotton Plant surgiram, simbolizando a onipresença do algodão. No entanto, por trás dessa prosperidade estavam as realidades aterradoras daqueles que trabalhavam nos campos. O testemunho de Solomon Northup, um homem livre sequestrado e vendido como escravizado, ilustra as condições de vida horríveis nas plantações de algodão. À medida que a Guerra Civil se aproximava, a confiança do Sul em sua economia baseada no algodão começou a desmoronar. Embora o algodão tivesse sido o rei, seu trono agora estava em perigo. A exploração e as desigualdades inerentes ao sistema de plantações seriam desafiadas, marcando o fim de uma era definida pela crueldade e injustiça. O algodão, o tabaco, o açúcar e o arroz formaram uma rede de cultivos que não só moldaram a economia do Sul, mas também teceram histórias de sofrimento e resistência. O tabaco, cultivado principalmente na Virgínia desde o início do século XVII, tornou-se uma exportação-chave.
embora seu cultivo rapidamente exaurisse o solo. Em contraste, o açúcar, cultivado no Caribe e na Louisiana, representava uma cultura extremamente lucrativa, mas brutal. A alta demanda europeia por açúcar revelou a brutalidade do sistema, com condições de trabalho perigosamente insalubres e frequentemente fatais nas plantações. No caso do arroz, cultivado nas terras pantanosas das Carolinas e da Geórgia, a resistência e o conhecimento dos africanos escravizados se mostraram inestimáveis. Muitos deles, provenientes de regiões como Serra Leoa, possuíam habilidades agrícolas que lhes concediam um grau de autonomia, ao contrário de outras culturas, onde o controle dos proprietários de terras era absoluto. Essas culturas, cada uma com seus próprios desafios e formas de exploração, não apenas geraram enorme riqueza, mas também alimentaram uma rede de histórias humanas marcadas pela dor e pela luta pela liberdade. Nesse contexto, figuras como Harriet Jacobs se ergueram como símbolos de resistência a um sistema que os oprimia. A dependência do Sul pela escravidão e sua relação com o algodão tornaram-se um dos principais pontos de atrito entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. Enquanto o Norte se industrializava e a oposição à escravidão crescia, o Sul defendia veementemente seu sistema. Líderes como o senador John C. Calhoun argumentavam que a escravidão era essencial para a economia, enquanto o algodão era visto como invulnerável, devido à demanda global, especialmente na Grã-Bretanha. As tensões entre os dois setores cresceram com leis como o Ato Kansas-Nebraska de 1854, que permitia a expansão da escravidão para novos territórios. A violência no Kansas, conhecida como Kansas Sangrento, prenunciava o que estava por vir. Quando Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860, os estados do Sul viram sua vitória como uma ameaça e começaram a se separar da União, iniciando a Guerra Civil. Embora o Sul estivesse confiante em sua dominância econômica, o início da guerra provaria que o reino do algodão estava chegando ao fim. A Grã-Bretanha, embora dependente do algodão, não se envolveu no conflito, pois o Norte conseguiu redirecionar a demanda da Europa para outros fornecedores. Assim, o algodão, que fora rei, perdeu seu trono e com ele a base de um sistema econômico que manteve a exploração e a desigualdade por gerações. Sob o sol do algodão e a resistência cultural dos escravizados. Sob o sol implacável do sul, os campos de algodão se estendiam como um mar branco, marcados pelas intermináveis jornadas de trabalho que definiam a vida dos escravizados. Desde o amanhecer, em plantações como Monticello ou ao longo do rio Mississippi, os capatazes iniciavam um dia que se estendia até o anoitecer, com mãos rápidas colhendo algodão enquanto o peso dos sacos crescia tanto fisicamente quanto emocionalmente. As mulheres, além de trabalhar nos campos, assumiam tarefas domésticas nas casas dos seus senhores, enquanto alguns homens trabalhavam como ferreiros ou carpinteiros. Apesar das condições de exploração, os escravizados resistiam de maneiras sutis, como por meio dos spirituals, canções espirituais, que continham mensagens codificadas para planejar fugas. Embora suas noites fossem passadas em cabanas apertadas, eles compartilhavam o pouco que tinham, encontrando conforto na família e, em algumas ocasiões, nas celebrações que evocavam suas origens africanas. As histórias de resistência iam além da vida cotidiana. Figuras como Denmark Vesey e Sojourner Truth desafiaram o sistema da escravidão, enquanto em plantações como as da Geórgia, os escravizados criavam artefatos como um violino improvisado, oferecendo breves momentos de escape do sofrimento. Ao mesmo tempo, as tradições africanas permaneciam vivas através de línguas como o Gula Geechi e o papel crucial dos griots, que preservavam as histórias do passado. Embora a família fosse frequentemente fragmentada, os escravizados reconstruíam suas estruturas familiares por meio do respeito mútuo, enquanto a religião, reinterpretada à sua maneira, servia tanto como refúgio quanto como resistência. Lendas e rituais, como os cânticos dos espirituais e os encontros secretos, permaneciam formas de resistência, e figuras como Harriet Jacobs mostravam a luta pela autonomia frente à opressão. Entre as histórias de resistência, as mulheres escravizadas desempenhavam um papel fundamental, não apenas na colheita do algodão, mas também na criação de formas de resistência cultural.
As colchas, com seus padrões codificados, guiavam aqueles que buscavam a liberdade, enquanto as herbais, com seu conhecimento sobre plantas, ofereciam não apenas remédios, mas uma forma de resistência espiritual. Embora as mulheres enfrentassem a brutalidade da exploração e o medo constante de perderem seus filhos, encontravam momentos de autonomia através de rituais secretos e espaços de criação, preservando assim suas tradições culturais e espirituais, que se tornavam um ato contínuo de resistência contra a opressão. O poder na plantação e os sussurros de resistência. Nas plantações do sul dos Estados Unidos, como Monticello, de Thomas Jefferson, ou a Plantation Whitney, na Louisiana, a opressão dos escravizados não era apenas física, mas profundamente psicológica. As grandes mansões e os campos de algodão apresentavam uma aparência de prosperidade, mas por trás dessa fachada estava um sistema de controle total sobre aqueles considerados propriedade. Os escravizados viviam sob vigilância constante, marcados pelo som das correntes e pela ameaça de severas punições físicas. Colares de ferro, usados para punir fugitivos ou rebeldes, eram símbolos de humilhação e controle. Esses colares não só restringiam seus movimentos, mas também serviam como lembretes de sua catividade. O sistema de patrulhas escravas, que começou na Carolina do Sul no século XVIII, se espalhou por todo o Sul. Composto por homens armados a cavalo, esses patrulheiros visavam impedir rebeliões e capturar escravizados fugitivos. Essa vigilância constante criava uma atmosfera de medo e desconfiança, fazendo com que os escravizados se sentissem como prisioneiros em suas próprias vidas. Além da vigilância física, as punições eram um método usado para quebrar seus espíritos. O tronco de açoite, onde os escravizados eram espancados publicamente, simbolizava a brutalidade do sistema. As cicatrizes dos chicotes não eram apenas marcas físicas, mas símbolos de resistência, como exemplificado pela famosa fotografia de Gordon, um homem escravizado cujo corpo, marcado por chicotes, se tornou um testemunho da crueldade. Mas a opressão não se manifestava apenas por meio da violência física. A separação das famílias era outro aspecto devastador do sistema de escravidão. Durante os leilões, os escravizados eram vendidos longe de seus entes queridos, causando profundo sofrimento emocional. Essa prática desumanizava ainda mais os escravizados, retirando-lhes a identidade e os laços familiares. Os senhores também usavam a religião para justificar a escravidão, pregando a submissão por meio de uma interpretação distorcida da Bíblia, ensinando os escravizados a aceitarem seu destino sem se rebelarem. No entanto, a resistência nunca desapareceu. Em 1831, Nat Turner liderou uma rebelião na Virgínia, motivada por visões divinas que o chamaram para libertar seu povo. Embora a rebelião tenha sido suprimida, ela deixou uma marca profunda na história. Turner se tornou um símbolo de resistência, provando que a luta pela liberdade nunca se extinguiu, mesmo diante da opressão mais extrema. Mas a resistência não se manifestava apenas em rebeliões abertas. Nas plantações de arroz da Carolina do Sul, por exemplo, os escravizados adotavam táticas mais sutis, como desacelerar o ritmo de trabalho, sabotar ferramentas ou fingir ignorância. Esses pequenos atos de subversão eram formas de desafiar o sistema sem precisar de uma revolta violenta. A resistência também se entrelaçava no plano espiritual. Nas noites úmidas do delta do Mississippi, os escravizados compartilhavam histórias de haints, fantasmas, que não apenas mantinham os capatazes à distância por meio de superstições, mas também serviam como uma forma de resistência psicológica. Essas crenças ofereciam uma fresta de liberdade emocional e espiritual em meio à opressão. O caminho de ferro subterrâneo, Underground Railroad, tornou-se uma das rotas mais concretas para a liberdade. Harriet Tubman, uma das heroínas mais celebradas, guiou centenas de escravizados para o norte, arriscando sua vida a cada missão. Tubman acreditava firmemente que se mais pessoas soubessem que eram escravizadas, poderiam ter se libertado mais cedo, refletindo sua compreensão do poder da conscientização e do conhecimento na luta pela liberdade. Os escravizados também usavam táticas engenhosas para se comunicar secretamente. As colchas, que pareciam ser itens simples de casa, serviam como mapas codificados indicando rotas seguras ou perigosas.
Canções espirituais como Still Away ou Wade in the Water continham mensagens ocultas que guiavam os fugitivos durante sua fuga. Esses atos de resistência, muitas vezes silenciosos e discretos, mostraram que a luta pela liberdade nunca cessou, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A resistência também se refletia em atos cotidianos, como envenenar os senhores. Alguns escravizados usavam essa tática desesperada para desafiar o controle absoluto de seus opressores. Há histórias de capatazes caindo doentes após consumir alimentos preparados pelos escravizados, representando um ato arriscado de desafio contra aqueles que os oprimiam. Um exemplo emblemático de resistência foi a revolta de 1839, a bordo do Amistad. Um grupo de africanos escravizados tomou o controle do navio e exigiu ser levado de volta para sua terra natal. Esse ato não apenas destacou a brutalidade do tráfico de escravizados, mas também forçou a sociedade americana a confrontar sua cumplicidade na escravidão. Embora a revolta não tenha mudado imediatamente o sistema de escravidão, ficou claro que os escravizados não estavam dispostos a aceitar seu destino sem lutar. Juntas, essas formas de resistência, grandes e pequenas, visíveis e discretas, demonstram a luta incessante dos escravizados por sua liberdade. Apesar do controle total exercido pelo sistema de escravidão sobre suas vidas, os escravizados encontraram maneiras de resistir, desde rebeliões abertas até atos sutis de subversão. Essas histórias, muitas vezes esquecidas ou minimizadas, são um testemunho da coragem e determinação daqueles que se recusaram a ser despojados de sua humanidade, lutando por um futuro onde a liberdade, embora distante, fosse sempre um sonho possível. A dança divina do opressor e do oprimido. No meio das vastas plantações do sul, onde os campos de algodão se estendiam até onde a vista alcançava e as mansões se erguiam como símbolos de poder, a religião estava intrinsecamente entrelaçada no tecido da vida, tanto para os opressores quanto para os oprimidos. Esse emaranhado de crenças, rituais e narrativas não apenas oferecia consolo ou justificativa, mas se tornava uma ferramenta de controle e, simultaneamente, uma forma de resistência. A religião, portanto, se apresenta como um campo de batalha onde as lutas pela alma e pela liberdade eram travadas. Para os opressores, as grandes igrejas de Charleston e Savannah se tornaram espaços onde as estruturas de poder eram reforçadas. Os sermões de suas altas torres não só falavam sobre salvação, mas frequentemente eram usados para justificar a escravidão. Guiados por uma interpretação seletiva das Escrituras, os opressores encontraram validação divina em passagens como Efésios 6:5. Escravos, obedecei a vossos senhores terrenos com temor e tremor. A Bíblia, nesse contexto, não era apenas um guia espiritual, mas uma ferramenta que retratava a escravidão como uma instituição moralmente aceita, parte da ordem divina que deveria ser respeitada. No entanto, esses mesmos textos eram usados subversivamente por abolicionistas como William Lloyd Garrison, que citava passagens como Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Para Garrison, esses versículos não apenas desafiavam a escravidão, mas proclamavam a igualdade de todas as pessoas diante de Deus. Em contraste, para os escravizados, a religião não era simplesmente uma questão de conformidade, mas uma forma de resistência espiritual. Nas plantações, a fusão das tradições africanas com os ensinamentos cristãos deu origem a uma experiência religiosa vibrante, cheia de emoção e resistência. As florestas que cercavam as plantações, banhadas pela luz da lua, tornaram-se igrejas clandestinas onde os escravizados se reuniam em busca de consolo, força e, em alguns casos, inspiração para rebeliões. Figuras como Denmark Vesey, um escravizado liberto em Charleston, usaram a Bíblia não apenas como meio de salvação, mas como um grito de batalha. Influenciado pela história dos israelitas no Egito, Vesey planejou uma rebelião em 1822, vendo-se como um Moisés moderno, destinado a conduzir seu povo à liberdade prometida. Dentro desse contexto de resistência religiosa, os spirituals desempenhavam um papel fundamental. Canções como Swing Low, Sweet Chariot não apenas ofereciam consolo,
mas continham uma mensagem codificada de esperança e anseio por liberdade. Esta canção, que faz referência à ascensão de Elias ao céu, tornou-se um hino representando a esperança de libertação tanto da alma quanto do corpo. Além disso, o rio e a água adquiriram simbolismo especial nas crenças dos escravizados. O ato do batismo, realizado em cerimônias secretas à beira do rio, tornou-se um rito de renascimento espiritual e, ao mesmo tempo, uma forma de purificação do trauma deixado pela escravidão. A canção Wade in the Water, além de suas conotações religiosas, oferecia conselhos práticos. Andar pela água para despistar os cães de rastreamento, um ato de resistência por si só. A religião também servia como um ponto de encontro comunitário. Nas cabanas dos escravizados, histórias de deuses africanos se mesclavam com narrativas cristãs, criando um rico folclore que lhes permitia manter um vínculo com suas raízes culturais. Essas histórias, passadas de geração em geração, eram uma forma de resistência cultural, um ato de preservação da identidade frente ao apagamento cultural. Além disso, essas narrativas proporcionavam consolo, fortalecendo o espírito e criando um senso de comunidade em um ambiente marcado pelo sofrimento. Entre as figuras mais emblemáticas que fundiram sua fé com a luta pela liberdade estava Sojourner Truth. Nascida Isabella Baumfree, Sojourner foi uma mulher escravizada que, após conquistar sua liberdade, se tornou uma apaixonada defensora da abolição e dos direitos das mulheres. Seu famoso discurso Ain't I a Woman? Não sou eu uma mulher? Proferido em 1851, não é apenas um apelo por igualdade de gênero, mas uma declaração de resistência. Em suas palavras, o fervor religioso e o desejo de justiça social se fundem, personificando o papel da religião como catalisadora da mudança. A dança divina do opressor e do oprimido, então, se manifesta como uma interação complexa e multidimensional entre os dois, onde a religião se torna tanto uma ferramenta de opressão quanto um meio de resistência. Enquanto os opressores usavam as escrituras para manter o status quo, os escravizados transformaram essas mesmas palavras em uma fonte de força e rebelião. Em sua essência mais pura, a religião tornou-se uma ferramenta de liberdade, um lembrete de que a verdadeira emancipação não estava apenas nas correntes físicas, mas também no espírito. O silêncio torrencial das rotas internas de escravos da América. O fim do comércio transatlântico de escravos em 1808, uma vitória moral para a humanidade, não pôs fim ao sofrimento dos escravizados na América. Em vez de desaparecer, o comércio de seres humanos se transformou, mudando para um sistema interno que se espalhou como um rio subterrâneo, com um caminho ainda mais turvo e penetrante. Cidades do sul como Richmond, Nova Orleans e Alexandria testemunharam a brutalidade deste novo capítulo. Cercados de escravos, com suas altas paredes e janelas gradeadas, foram erguidos nesses centros urbanos, onde as pessoas eram mantidas cativas enquanto aguardavam seu destino. Esses lugares tornaram-se espaços de angústia, onde os corpos e as almas dos escravizados eram tratados como mercadorias, e onde histórias de famílias separadas e vidas despedaçadas eram tecidas à sombra do comércio. Os mercados de escravos espalhados pelo sul funcionavam como centros de tragédia. Em lugares como o infame mercado Forks of the Road em Natchez, Mississippi, os leilões de pessoas escravizadas tornaram-se rituais de desumanização. Famílias eram frequentemente separadas, crianças arrancadas dos braços das mães, e os corpos de homens e mulheres expostos à venda eram tratados como meros objetos. Esse comércio interno, embora menos conhecido que o transatlântico, era igualmente cruel e devastador. O coffle, uma corrente que unia os escravizados em longas filas, tornou-se um símbolo sombrio dessa prática. Nessas caravanas, que se deslocavam a pé, em carroças ou barcos a vapor, as pessoas eram forçadas a viajar longas distâncias, transportadas como mercadorias. Isaac Franklin e John Armfield, dois nomes infames no comércio interno de escravos, orquestraram essa migração macabra das plantações do sul para o sul profundo. Baseados em Alexandria, Virgínia, Franklin e Armfield, controlavam o movimento forçado de milhares de pessoas, enviando-as para mercados distantes, onde seriam vendidas. Para garantir que os escravizados parecessem apresentáveis para a venda,
Os comerciantes recorriam a práticas cruéis, como alimentações forçadas ou a aplicação de máscaras de ferro que impediam os escravizados de comunicar suas intenções de fuga. Apesar da opressão e do desespero, uma forma de resistência surgiu ao longo dessas rotas internas. O Underground Railroad, ferrovia subterrânea, uma rede secreta de casas seguras e rotas clandestinas, oferecia um raio de esperança em meio à escuridão. Harriet Tubman, uma figura-chave nesse movimento, fez várias viagens ao sul, guiando os escravizados até a liberdade. Seus resgates audaciosos tornaram-se um contraste radical com as marchas forçadas para o sul, oferecendo uma visão de esperança e resistência diante do sofrimento. Canções de resistência como Follow the Drinking Gourd tornaram-se mapas codificados para fugitivos, guiando-os ao longo de caminhos seguros em direção ao norte. Durante essa era de comércio interno, Washington, D.C. tornou-se um centro crítico da escravidão. Nas mesmas ruas onde as leis proclamando a liberdade foram escritas, os mercados de escravos prosperaram. Em uma reviravolta irônica da história, os cercados que abrigavam os escravizados estavam localizados na mesma cidade que servia como a capital da nação. O autor britânico Charles Dickens, durante sua visita em 1842, ficou espantado com a contradição flagrante da escravidão no coração de uma nação que se dizia a terra da liberdade. O comércio interno não só afetou os escravizados, mas também estava profundamente integrado na economia capitalista da nação. Instituições financeiras, como bancos e seguradoras, participavam ativamente da escravidão, oferecendo empréstimos baseados no valor dos escravizados e segurando suas vidas como se fossem mercadorias. Esse vínculo entre escravidão e capital deixou uma marca indelével na estrutura econômica dos Estados Unidos, revelando o quão profundamente a escravidão estava incorporada no sistema que sustentava a nação. O silêncio torrencial das rotas internas de escravos da América permanece como um lembrete sombrio da resistência inquebrantável daqueles que, mesmo nas horas mais escuras, lutaram pela sua liberdade. Apesar dos horrores dos cercados de escravos e das longas marchas forçadas, a esperança nunca deixou de arder. As histórias de sacrifício, resistência e força continuam a ressoar, iluminando as sombras do passado e lançando luz sobre as complexidades do tráfico humano e seu legado. O legado do algodão. As plantações de algodão, uma vez o coração da economia do Sul, agora servem como lembretes de uma era marcada pela exploração e sofrimento de milhares. O impacto desse legado continua a moldar a consciência coletiva dos Estados Unidos. As histórias daqueles que trabalharam nas plantações foram transmitidas por gerações, e as antigas propriedades, como Monticello ou Boone Hall, agora são locais históricos. No entanto, o processo de lembrar desses lugares está repleto de tensão, já que muitos tentam equilibrar a preservação histórica com a necessidade de confrontar as duras realidades do passado. Após a Guerra Civil, o Sul experimentou um fenômeno cultural conhecido como a causa perdida, que romantizou o passado e apresentou uma versão idealizada da vida nas plantações. Essa narrativa minimizava ou até ignorava os horrores da escravidão em um esforço para emendar a imagem de uma região derrotada. Essa visão foi popularizada em obras como E o Vento Levou, que retratava uma versão mais suave da vida antes da guerra. No entanto, à medida que o século XX progredia, movimentos como o Movimento pelos Direitos Civis começaram a reavaliar a história do país e a destacar a necessidade de confrontar as injustiças do passado. Líderes como Martin Luther King Jr. lembraram a nação da promessa não cumprida de liberdade para os afro-americanos, usando a história da escravidão como exemplo da negação desses direitos fundamentais. No século XXI, novas iniciativas como o 1619 Project, lançado pelo The New York Times, ajudaram a reestruturar a história americana, colocando as consequências da escravidão e as contribuições dos afro-americanos no centro do debate histórico. Além disso, museus como o National Museum of African American History and Culture, em Washington, D.C., trabalharam para lançar luz sobre histórias que antes estavam escondidas nas sombras. A arte também tem servido como uma ferramenta poderosa para explorar as complexidades dessa era,
como pode ser visto nas obras de Kara Walker, cujas instalações convidam à reflexão sobre raça, poder e memória. Nesta jornada pela história do algodão, desde seu cultivo nos campos até seu papel crucial na Guerra Civil, exploramos como esse produto se tornou tanto um símbolo de riqueza quanto, ao mesmo tempo, de exploração. Cada cápsula de algodão, que antes representava uma mercadoria, também é um lembrete das vidas marcadas pela dor e pela luta. Ao recordar aqueles que trabalharam nas plantações, é essencial reconhecer sua resistência e o progresso alcançado na busca por justiça, para que possamos avançar em direção a um futuro mais equitativo.